Seja bem-vindo ao seu espaço dedicado ao empreendedorismo digital aqui na Band News FM e às transformações aqui na economia do nosso país através da tecnologia. Esse é o Inovativos, programa que você confere na programação da Band News FM sempre aos domingos e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Se inscreva para acompanhar esse e todos os outros papos que tivemos e teremos por aqui ao longo do Inovativos. Sempre comigo, Alexandre Bentivoli, e com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Muito bem-vindo ao Inovativos. Hoje, Ale, a gente vai falar sobre o que é um ecossistema e como é muito importante diversos novos atores que vêm surgindo para ajudarem empresas de tecnologia, empresas digitais, que a gente chama de startup, que criam novos modelos de negócio para resolver problemas que ainda insistem em permanecer, e o que de fato essa empresa promove de mudanças, de adaptações em todos esses negócios. Então, se você quer entender um pouquinho desse vocabulário que a gente escuta por aí, como aceleradora, incubadora, startup, fica com a gente aqui até o final. Isso porque o nosso convidado hoje é o Paulo Maitá, ele que é fundador e CEO da Bluefields Aceleradora. Queria te dar as boas-vindas, Paulo. Queria que você começasse contando pra gente um pouco da sua trajetória e da trajetória da Bluefields. Legal, obrigado Ale, Vitor. É um prazer estar aqui em Inovativos com vocês. Bom, minha carreira ela é resumidamente bem simples. Eu comecei trabalhando com startups, depois fui trabalhar em grandes empresas e aí voltei para o ecossistema, para o ambiente de startups. Minha primeira experiência foi numa incubadora de base tecnológica, no primeiro ano de faculdade. Eu estudei economia e na época nem tinha a palavra startups, né? Era empresas nascentes de base tecnológica, quase que um palavrão. E ali minha função era ajudar alunos de engenharia, de computação, professores que estavam querendo abrir um negócio digital e não tinham recurso. Então, minha função era escrever um plano de negócio, submeter isso para fundos de fomento, para que eles conseguissem captar recurso. E algumas foram bem sucedidas. Uma delas me contratou para ser o CFO, então eu com menos de 20 anos era CFO de uma startup com 40 desenvolvedores lá, eles faziam um IoT para a indústria moveleira, ali na região de Londrina, tem um polo moveleiro bastante relevante. Depois disso fui trabalhar em grandes empresas, depois de 4 anos e pouco, trabalhei com gestão da qualidade, trabalhei como FP&A também, assessorando diretores e vice-presidentes na área financeira, de gestão. Fiquei 5 anos numa multinacional chamada Novozymes, que é líder global em biotecnologia. Então tinha todo um ambiente de pesquisa e desenvolvimento, né, de alta tecnologia, de análises biológicas e tudo mais. Então sempre fui, nunca me deixei assim, nunca fiquei longe da área de tecnologia em si. Aprendi a fazer de tudo ali, desde a fábrica de telha de cimento até enzimas industriais, que vai em produtos de limpeza, em bebidas e assim por diante. Porque era muito importante assim, entender o que estava por trás dos números, né? Explicar essa história, né? Saber os porquês. Então, sempre fui bastante movido a isso. E em 2015, chegou uma proposta que era o que eu mais buscava na minha carreira profissional, que era uma expatriação, né? Então, meu chefe era americano, eu já ia muito para lá a trabalho. Ele falou assim, ó, Paulo, tá aqui a proposta para você vir para os Estados Unidos, green card, casa, carro, assim, tudo que você precisa para vir. A gente sabe que você quer isso aqui desde o primeiro dia de empresa, né? Eu deixava muito claro isso, era o que eu mais buscava. E por incrível que pareça, eu declinei essa proposta. Então foi uma decisão bastante difícil, porque na mesma época eu estava com uma outra proposta da mesma empresa para atuar com negócios de conversão de biomassa. Então era basicamente transformar o que sobrava no campo, então palha, bagaço de cana, em etanol, em biocombustível, né? Então uma usina poderia aí aumentar 40%, 50% o que produz de etanol sem plantar um pé de cana a mais, só com o que sobrava. Achei isso interessante. Foi um processo difícil, porque eu fiquei com as duas propostas na mesa, os dois chefes da mesma empresa, você que decide, né? Falaram para mim.
E eu tive que escolher entre o sonho, uma coisa que eu queria, que eu estava perseguindo fazia alguns anos já, pelo menos, e uma nova proposta interessante para ficar no Brasil, né? Então, fiz análise de SWOT, fiz métricas, empatava, perguntava para alguns amigos, tinham opiniões diferentes, perguntava para meus pais, tinham opiniões diferentes. E foi curioso, porque eu cresci na igreja, né? E aí eu fui fazer uma oração sobre isso. Falei, Deus, acho que eu sou incapaz de tomar essa decisão sozinho, né? E foi ali que eu percebi que, sei lá, me deu uma paz, uma tranquilidade muito grande. Liguei pro meu chefe declinando a proposta dos Estados Unidos. Acho que alguma coisa me diz que eu preciso ficar no Brasil. Acho que eu tenho alguma coisa para cumprir aqui, um propósito aqui. E esse foi o começo da Bluefields, né? Ficando no Brasil, entendendo que tinha oportunidades relevantes aqui também. E foi nisso que eu me mudei para São Paulo. E nessa mudança eu pude me reconectar com o ambiente de startups que eu tinha conhecido 10 anos antes. Só que, como o Vitor falou, já tinha a palavra startup, né? 2015 e tal, 2016, e já tinha assim um ecossistema de informação, um ambiente. Então tinha negócio de investidor anjo, incubadores, aceleradoras. E aí eu comecei a fazer side projects, assim, né? Comecei a ajudar, além do meu trabalho, empreendedores. Ajudei desde negócios de impacto para restaurante que empregava refugiados, né? Até aplicativo que queria ser um aplicativo de transporte em São Paulo para helicópteros, né? Como se fosse um Uber assim de helicópteros. E então comecei a despertar esse desejo assim muito grande de ajudar empreendedores. E eu acho que isso é muito ligado ao nosso papo aqui, porque eu costumo falar o seguinte: existem só duas funções quando o assunto é ecossistema de startups, o ecossistema de empreendedorismo. Ou você empreende, ou você ajuda quem empreende. Porque é muito difícil empreender com tecnologia, ainda mais no Brasil, né? Nós somos um país aí com oportunidades incríveis, com uma criatividade do brasileiro, né? Esse mix de culturas único. A gente é muito bem colocado aí em rankings de publicações, de academia, mas muito mal colocado em rankings de inovação e empreendedorismo. Então, tem uma oportunidade para a gente avançar nessa área. E, assim, nesse ponto eu peço demissão, né? Eu deixo meu trabalho e abro a Bluefields, né? Então, eu até brinco, porque muitas startups, né? Vocês tiveram outros episódios aqui sobre tecnologia e inovação, e muitas startups começaram em garagens. Uhum. Né? Tem histórias, você vai visitar lá o Vale do Silício, você vai visitar algumas garagens de algumas casas, assim. Eu brinco falando que a Bluefields, uma aceleradora de startups, a gente não começou em garagem, a gente começou no porão da minha igreja. Porque eu comecei a chamar a galera que eu conhecia e desafiar. Falei, vamos fazer um negócio diferente, vamos criar uma aceleradora e além de acelerar startups, que a gente possa contribuir com a cultura, com uma boa cultura das startups. Com uma decisão ética, respeitando as pessoas, assim, ajudando os founders, os fundadores, a criarem negócios que façam sentido para a sociedade e que sejam éticos, né, que respeitem as leis, né? E o pessoal se interessou por isso. Então eu fiz esse desafio nesse porão ali. E assim, dessa reunião surgiu o primeiro investidor, surgiu os primeiros co-founders, né, que encararam esse desafio junto comigo, os primeiros mentores, conselheiros, né, da nossa governança, que estão até hoje com a gente. E isso foi 2016, 2017, foi quando a gente lançou o primeiro programa de aceleração. E de lá para cá já foram 250, um pouco mais do que isso, startups aceleradas, que faturam aí 40 milhões de reais por ano e geram quase 1.000 empregos diretos, né? Dessas startups, cerca de 50% a 60% ainda estão ativas e trazendo impacto aí para a sociedade em vários lugares do país. E a gente existe para dar vida ao potencial empreendedor. Paulo, de novo, muito obrigado aí pela sua presença e vê-lo novamente. O que faz de fato uma aceleradora? A gente vive num vocabulário que agora não se restringe ao inglês, se restringe a também um vocabulário específico desse setor, que é o de startups, né?
Então, MVP, Bootstrap, tem incubadora, tem aceleradora, tem investidores, aí dentro de investidores tem o investidor anjo, tem o VC. Explica o que faz uma aceleradora e qual a diferença de uma aceleradora para uma incubadora e um investidor, que eu acho que são 3 pontos aqui existentes aí que eles se conversam. Seu startupês está afiado aí, Vitor. Legal. Muitas expressões mesmo que a gente fala e acaba nem percebendo, né? Mas as incubadoras, elas começaram nos Estados Unidos na década de 70. Inclusive foi um edifício que era uma incubadora de frangos ali, e por isso o nome. Então foi abandonada essa incubadora de frangos e era uma cidade muito pequena e as principais famílias da cidade ficaram preocupados. Falaram, e agora? Como que a gente vai sustentar as famílias da cidade? Eles falaram, vamos usar esse prédio abandonado, essa incubadora de frango aqui para fazer uma incubadora de negócios, então. Né? Lançar empreendedores que desenvolvam negócios, a gente pode gerar emprego e garantir o sustento das famílias aqui. E pouco tempo depois, as incubadoras foram se associando com universidades. E foi quando esse movimento chegou no Brasil, na década de 90, 80 e tal. Então, essa é uma primeira grande diferença, né? A incubadora, geralmente, ela é alocada dentro de uma universidade, num contexto mais acadêmico, e muitas vezes se dedica a ter principalmente a ter um espaço onde o empreendedor possa ter o seu primeiro escritório, por exemplo, né? E é um programa, um programa de incubação é algo mais contínuo. Então, você passa lá uma fase durante 1 ano, 2 anos, fica lá incubado, né? Como eu falei, eu trabalhei numa incubadora, né, como meu primeiro emprego aí. E já a aceleradora é um movimento muito mais recente. A primeira aceleradora é a Y Combinator, o YC, né, no Vale do Silício, de 2005. E as primeiras aceleradoras do Brasil começaram em 2012. Então, a gente está falando aí de 10 anos e pouquinho de aceleradoras no nosso país, né? Um mercado bastante novo, que tem muito a desenvolver ainda. E o modelo do Vale do Silício é um modelo que ele é bastante rotativo. Então, ele é um sprint curto e rápido de aceleração, geralmente 3 meses, e a aceleradora acaba até pegando um pouco o lugar do investidor, colocando o investimento na startup, além de todo o aparato de negócio e tal. Que é um modelo que acabou não funcionando aqui no Brasil e em outros países de desenvolvimento. Então, algumas aceleradoras ainda fazem, mas a maioria acaba não tendo esse aporte logo de início, né? Às vezes no final do programa de aceleração, que já tem um começo, meio e fim. Então, geralmente, que aqui no Brasil vai de 3 a 6 meses, um programa de aceleração. Então, diferente desse suporte da incubadora, algumas aceleradoras oferecem escritório, a maioria não. É mais a questão de metodologias, porque qual que é o principal problema que a aceleradora resolve? A gente chama na Bluefields de meu nome é solidão, porque é uma jornada muito solitária, né? Você empreender. E durante esses meses, durante a aceleração, o empreendedor ele tem um aporte de valor, seja benefícios, de metodologias, de como ele pegar atalhos para não ficar 24, 18 meses quebrando a cabeça, né? Então, em 3 a 5 meses, ele consegue encurtar todo esse espaço que ele economiza muito tempo e muito dinheiro. Então, através de um programa de aceleração, uma startup, um empreendedor que trabalha em tecnologia, ele chega muito mais rápido onde ele precisa chegar do que se ele estivesse sozinho, né? E aí tem os investidores que entram em alguns momentos de uma startup, né? Como o Vitor falou, tem o investidor anjo, que é o primeiro que vai aportar um capital em troca de um percentual, né, da startup. No Brasil, esse cheque ele varia aí de 50 mil a 150 mil por aporte. A não ser que tenha uma rede, né? Você tem algumas redes de investidores anjos, que cada um dá 50 mil e tal, chega aos 800, 700 mil, né? Que é um valor bastante interessante para uma startup que está começando. E aí você tem os fundos de venture capital, os VCs, né? Então você tem fundos que investem logo depois do investidor anjo, tem fundos que investem um pouco mais na frente, né? Então você tem todo um conjunto de pessoas e organizações que tem essa função de ajudar o empreendedor, facilitar a vida dele. Porque o que ele está fazendo é uma das coisas mais difíceis que ele vai fazer na vida.
E vocês se associam a quais tipos de empresas? Tem algum setor específico dentro da tecnologia que vocês preferem? Quais são as regras para tamanho de empresa? A empresa precisa estar muito no começo? Quais são os critérios? Lá na Bluefields nós temos duas soluções principais. A primeira é para quem está na fase da ideia. Tem uma ideia inovadora, às vezes tem um emprego, não sei se está na hora de eu deixar meu emprego para me dedicar a isso, eu preciso ver se vai dar certo, se realmente eu tenho uma ideia boa, porque a gente se ilude, né? E aí a gente tem o Sparks, que é um programa de validação de startups, onde entre ideia sai uma startup. Ou a gente fala que ou a sua ideia ganha vida ou você ganha uma nova ideia, né? Então esse dura 3 meses e tem como esse objetivo de validar, entender se o que eu tenho realmente é uma startup, é um negócio de valor de fato, né? E a outra solução que a gente tem, junto com grandes empresas, é de aceleração. Então, baseado em desafios, em problemas que grandes empresas têm, a gente seleciona, né, faz uma chamada, seleciona as startups, acaba acelerando e dando condições dessa startup ter um contrato fechado de investimento ou de venda. Aí já para startups mais avançadas, né, que já tem um produto rodando e já tem clientes. E eu acredito que boa parte dessas startups já procuram vocês, mas eu entendo também que vocês vão ao encontro dessas startups, né? Talvez no começo vocês tiveram que pescar nesses mares. Aonde são os melhores mares para se pescar boas startups? Comunidade. A gente gosta muito de estar com empreendedores, né? Nós temos hoje a Blue Space, que é uma comunidade nossa gratuita. É um grupo no Telegram, mas também tem eventos presenciais e muita troca. Então hoje a gente tem quase 900 empreendedores ali conectados com a gente. Temos também a comunidade de acelerados, né? Quem já passou pelos programas de aceleração. Mas é até curioso essa resposta, Vitor, porque no começo não foi fácil, né? Então eu lembro que a gente lançou a primeira aceleração em 2017 e ninguém se inscreveu depois de um mês, assim. A gente ficava todo dia atualizando a página no F5, será que alguém vai se inscrever? E nós tivemos 35, 36 inscritas. E curiosamente, a primeira startup que se inscreveu foi um dos primeiros cases, né? Foi o primeiro grande case nosso, que foi a Ciclos, né? Uma tecnologia para o setor financeiro. Então, eles foram pioneiros no Brasil na tecnologia de split automático de pagamento nas maquininhas. E logo depois a Stone comprou eles, né? Hoje o Danilo, que veio do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, se arriscou, se mudou de lá para São Paulo para fazer a nossa aceleração com a família, tinha um filho recém-nascido, foi assim foi muito assim ousado nas decisões e ele conseguiu esse feito aí hoje ele é head de parcerias lá na Stone, trabalha com tecnologias lá e a tecnologia que ele, na startup, né, que foi adquirida pela empresa, tá sendo usada até hoje aí, o que é bem legal. Paulo, eu queria que você traçasse pra gente aí como que é o cenário das aceleradoras aqui no Brasil e de startups também, né? A gente vê o surgimento de tantas e tantas empresas de tecnologia com soluções para os mais variados setores. Queria saber como que você colocaria, como você avaliaria esse cenário aqui no Brasil em comparação com o exterior e também especificamente o cenário das aceleradoras. Elas têm se proliferado? Essa é uma ótima pergunta, Ale, porque assim, o Brasil ele tem uma peculiaridade importante, que é que nós somos o único país de fala portuguesa na América Latina. Então eu estive morando o ano passado na Argentina por um tempo e pude ver como que os outros países, Argentina com Colômbia, México com Chile, como que eles colaboram mais por conta de uma barreira que eles não têm, que a gente tem, que é o idioma. E também uma grande vantagem do Brasil é a massa que nós somos como população. Então, quando uma startup ela cresce, ela não pensa global. É o contrário de uma startup israeli, por exemplo, que não tem poucas pessoas lá. Então, ele tem que começar a pensar em mercado global desde o primeiro dia. Aqui no Brasil, não. Então, isso é uma característica bastante interessante e que faz com que tenha uma concentração em algumas cidades do país, em termos de ecossistema de startups. Então, você pega Belo Horizonte, Florianópolis, Recife, São Paulo, algumas cidades do interior de São Paulo, onde você tem uma concentração do movimento de startups, né?
E uma coisa que me atrai muito é que é um ambiente global. Então, uma startup em São Paulo, ela funciona da mesma forma, tem o dialeto startupês que o Vitor falou, tem as mesmas características de uma startup em Tel Aviv, de uma startup em Hyderabad, de uma startup no Vale do Silício. E quando você tem uma conjuntura global desfavorável para as startups, a gente pode ver agora, principalmente nos Estados Unidos, em economias desenvolvidas, os layoffs acontecendo, ao mesmo tempo que você tem essa cultura compartilhada, isso também tem essa retração nesses países como o Brasil. Então a gente está vendo essa crise sendo puxada lá de fora para cá e todo mundo acaba sentindo, principalmente as startups mais avançadas, que estavam acostumadas a ter rodada após rodada de investimento, esse capital ele está secando, porque o investidor ele puxou o freio de mão e ele não quer ver mais promessa de crescimento, ele quer ver lucro acontecendo. Né? Então você vê as primeiras as startups pioneiras como o Airbnb, como o Nubank aqui começando a reportar os primeiros lucros por conta dessa pressão dos investidores também. Né? O que acontece isso? A gente tem fatores macroeconômicos no Brasil suficientes para o investidor ser mais conservador. Né? Então, o investidor anjo, por exemplo, que investe no Vale do Silício, que investe no PowerPoint, investe numa ideia, porque ele acredita que ele vai dar certo, é diferente do investidor anjo do Brasil, que ele nunca vai investir numa ideia. Ele vai precisar ver o primeiro cliente, o segundo cliente, o produto rodando. Então, você tem alguns gaps que acabam ficando um pouco mais difíceis para quem quer começar uma startup hoje no Brasil. Não diria impossível, mas mais difícil. Tá? Porque esse acesso ao capital é uma coisa que o empreendedor precisa muito. Já as aceleradoras, como eu falei, as primeiras começaram em 2012, puxadas por um programa do governo que subsidiava. E eu estava recentemente no Quênia. A gente tem uma rede na Bluefields, uma rede global de aceleradoras em países de desenvolvimento. Então, tem desenvolvimento e anterior. Então, tem México, tem Egito, tem China, tem Índia, outros países, e a gente se reúne uma vez por ano. E nenhum desses países se conseguiu repetir a escalabilidade das aceleradoras no modelo com que elas começaram em 2005, 2010, no Vale do Silício. Tá? E aqui no Brasil, tampouco. Então, o que aconteceu com as aceleradoras startups? Por uma dificuldade de se manterem autossustentáveis, elas tiveram duas saídas. Ou elas viraram uma aceleradora corporativa. O que quer dizer isso? Ela é hoje um centro de custo dentro de uma grande empresa e ela faz parte de uma estratégia de inovação a longo prazo dessa grande empresa. Então ela não tem que se preocupar em sobreviver, né, no curto prazo. Ou você teve, principalmente as pioneiras, que deixaram de ser aceleradoras e viraram consultorias de inovação. O que, ao meu ver, é muito ruim, porque você deixa o empreendedor sem aquelas boas opções, né, que tinham antes. E você acaba também competindo com grandes consultorias, McKinsey, Deloitte, que estão fazendo isso também. Então você ganha grandes competidores, né? Na Bluefields a gente decidiu permanecer independente nos últimos anos, porque a gente acredita, tem um mentor nosso que fala assim, para você tá na hora certa, no lugar certo, você tem que chegar antes. Então, talvez as primeiras aceleradoras chegaram muito antes, e aí não basta só resiliência, tem que ter bolso, e aí fica inviável você sobreviver tanto tempo. Mas a gente chegou um pouquinho depois. Então, a gente vê que tem um mercado de aceleradoras do Brasil é super complexo, que tem diferentes modelos, tanto de programas de aceleração, como de como que as aceleradoras se mantêm. Ao mesmo tempo que tem um espaço gigantesco fora do eixo, que é fora desses principais hubs de inovação hoje no Brasil, que é uma grande tendência. A gente acredita na interiorização, na descentralização do ecossistema empreendedor, startupeiro, né, dessas grandes cidades para o interior, principalmente do estado de São Paulo. Tá? A gente acredita muito que isso já está acontecendo. Então, tem muita oportunidade para aceleradoras independentes que acabam tendo uma tomada de decisão mais rápida crescerem nesses novos eixos, nesses novos ecossistemas, muitas vezes temáticos, que tem surgido. Então, temático eu digo assim, um ecossistema
de saúde digital, um ecossistema de fintechs, um ecossistema de agronegócio, de tecnologias, inovação no agronegócio. Então isso tem essa tendência de ficar mais descentralizado e mais especializado. Então eu acredito muito que o futuro das aceleradoras no Brasil, a gente vai ter grandes aceleradoras por verticais, e com certeza as aceleradoras corporativas vão estar lá também, e vai ter bastante colaboração nesses modelos diferentes. Porque o Brasil é um negócio meio particular, então dá para a gente olhar para os Estados Unidos e falar, ó, vai ser esse o futuro, não vai ser, né? Foi a terceira vez que eu fui para o Quênia, eu acho a gente muito mais parecido com eles. Eu até escrevi um artigo uma vez, mais África, menos Vale do Silício, porque eu acho que a gente olha, como empreendedor em startup, a gente olha muito para Vale do Silício e esquece quem está mais parecido com a gente, como que a gente pode aprender junto. Então, esse que eu acho que é o atual e o futuro do nosso mercado aí. E aí, puxando esse gancho das características regionais, tem também os segmentos dentro desse universo de startup, que inclui várias espécies são metade alguma coisa, metade outra coisa. É fin, é tech, é agro, é tech, enfim, todo mundo aplicando inteligência de dados em determinado segmento já pré-constituído, né? A gente viu no Brasil o florescimento inicial de marketplaces, que são esses shopping centers virtuais. Aí em seguida veio uma onda muito poderosa de fintechs. A gente vê o florescimento agora de logtechs, tudo conectado numa cadeia, por exemplo, de varejo digital. O que você enxerga aí de uma grande aposta de um segmento dentro desse universo de startups que no Brasil tem condições de crescer bastante e é uma boa aposta para o futuro? Legal. O que a gente acredita na Bluefield são inovações biodigitais. Então, o Brasil é o maior celeiro do mundo, né? O Brasil alimenta o mundo inteiro. E a indústria de alimentos, o agronegócio. Então, a gente interpreta inovações biodigitais como tudo que é bio, né? Então, agronegócio, alimentação, saúde, no mundo digital, inovando, né? Porque o que a gente vê é que, assim, o setor de tecnologia ele está deixando de existir. O pessoal chama tech industry, né? Está deixando de existir. Porque a tecnologia ela está sendo embarcada em todos os setores. Né? Então, você não tem Então, eu trabalho com tecnologia, tá, mas em qual vertical? Né? Tecnologia na saúde? Onde que é? Então, acho que isso é uma tendência e além da área de educação, né, que está em processo de disrupção hoje no nosso país, a gente acredita muito que inovações biodigitais vão ser... Hoje, quando a gente fala de ecossistema de startups brasileiro lá fora, o pessoal rapidamente associa com fintechs. Né? A gente teve, assim, hoje nós somos bastante reconhecidos no mundo como um celeiro aí de fintechs. Eu acredito que o próximo nível, que eu acho que vai muito além das logtechs que o Vitor mencionou, por conta de massa crítica. A gente tem muita vocação brasileira e massa crítica para inovar e lançar startups nesses setores aí de saúde, agronegócio, alimentação e educação. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Paulo Maitá, ele que é fundador e CEO da Bluefields Aceleradora, explicando um pouco, né, desse glossário das startups, explicando o papel das aceleradoras dentro desse cenário, dentro desse ecossistema das startups, dessas empresas de tecnologia que vão nascendo. Obrigado pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Privilégio de estar com vocês aí. Até a próxima. Vitor, o Inovativos volta na semana que vem, né? Sim, eu espero. Como eu espero também que todo mundo que assistiu e ouviu a gente até aqui também se inscreva no canal da Band News FM do YouTube, procure a playlist do Inovativos e comente lá, deixe seu recado, porque a gente usa dado aqui também para sempre inovar e melhorar. Até uma próxima.